Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu venho hoje à tribuna, um dia mais tranquilo, quero saudar a todos os que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, toda a população do nosso querido país, em especial do estado de Roraima, e para fazer 3 registros, senhor presidente. 2 com efeito nacional e um registro que diz respeito ao meu estado de Roraima. Primeiro, eu gostaria de dizer da importância das palavras ontem do ministro Mendes Ribeiro na Comissão de Agricultura, presidida pelo deputado Moca, que presidiu a reunião, sobre a necessidade e a importância e a perspectiva do governo de remontar um serviço de assistência técnica rural para os produtores do Brasil. Na verdade, o que nós tivemos no passado, e eu fui dessa época, fui governador de Roraima, quando existia a Embrater, que era o Sistema Brasileiro de Extensão Rural. E no estado nós tínhamos a Emater, que era exatamente a empresa estadual que fazia assistência técnica rural. A Embrater foi extinta, as Emateres também faziam parte da rede, foram extintas, mas quando eu fui governador, ao extinguirem a Emater, eu criei uma fundação chamada FADER, que era exatamente para continuar a fazer extensão rural e assistência técnica aos agricultores de Roraima. Considero isso fundamental. No estado de Roraima, por exemplo, mais de 90% das propriedades são pequenas propriedades de agricultores familiares, que, em tese, não têm assistência técnica. Portanto, muito felizes as palavras do ministro Mendes Ribeiro e a perspectiva do governo de implantar essa estrutura que vai fazer com que a assistência técnica possa chegar ao pequeno agricultor rural. Nós temos que produzir hoje, presidente Tomás Corrêa, com tecnologia. Nós temos que ter ações de ponta para ter produtividade, para ter ganhos, para ter preço internacional. E, sem dúvida nenhuma, a assistência técnica, a tecnologia, as novas sementes, tudo isso é fundamental. Eu recebi ontem o presidente da Embrapa, tratando exatamente da questão de reforço de recursos da Embrapa no orçamento de 2013. Eu, como relator geral, externei ao presidente da Embrapa prioridade que darei a questões da Embrapa por reconhecer a excelência, o trabalho, a competência, a importância do trabalho da Embrapa para o país no que diz respeito às novas tecnologias, a novos sistemas de plantio, novas sementes, enfim, tudo aquilo que faz com que a produtividade no Brasil e a produção no Brasil tenha batido recorde em cima de recorde. Mas nós temos, de um lado, a Embrapa criando esses mecanismos. É importante, de outro lado, ter a assistência técnica. O INCRA já trabalha em algumas áreas contratando assistência técnica privada, mas é importante que haja uma estrutura pública, fazendo com que a assistência técnica rural possa chegar até o produtor, principalmente o produtor pequeno, aquele que precisa mais. No caso do estado de Roraima, já está na Assembleia Legislativa uma lei criando a empresa estadual de assistência técnica. Mas é importante que esse sistema seja capitaneado, seja conduzido por uma empresa nacional que possa efetivamente aportar qualidade, recursos, tecnologia, ensinamentos, formação e formar essa rede de assistência técnica no nosso país. Outro registro que eu gostaria de fazer, de respeito, senador Tomás, há um pronunciamento de Vossa Excelência na data de ontem, está aqui no Jornal do Senado. E eu gostaria de referenciar, dizer da importância das palavras de Vossa Excelência, que é exatamente criticando a exclusão da plantação de cana-de-açúcar em determinadas áreas da Amazônia. Vossa Excelência lembrou bem que os estados da Amazônia, inclusive, fizeram levantamentos, fizeram estudos socioeconômicos, georreferenciamentos, análises de solo, fizeram, enfim, um estudo profundo das possibilidades de produção em cada tipo de bioma, em cada tipo de área, em cada tipo de situação. E é importante que esses estudos sejam levados em conta.
Existem áreas no estado de Rondônia, existem áreas no estado de Roraima que podem receber o plantio da cana. São áreas, por exemplo, no caso do estado de Roraima, de cerrado, não são áreas de mata. Então, na verdade, por decreto se proibiu em toda a Amazônia a plantação da cana-de-açúcar, não se levando em conta peculiaridades, principalmente do estado de Roraima, de Rondônia e do estado do Amapá. Então, é importante que nós possamos discutir com o governo para que essa questão seja revisto, seja levado em conta o zoneamento agroecológico dos estados. Se foi feito todo um estudo técnico, foi gasto recursos, se foi discutido com cientistas, com técnicos, e se verificou a possibilidade de se plantar determinado tipo de cultura em determinada área, um decreto genérico não pode proibir esse tipo de ação. Então, eu quero realmente aplaudir as palavras de Vossa Excelência, reafirmar aqui também a minha posição e solicitar ao Ministério da Agricultura, ao Ministério do Meio Ambiente, que abra esse debate. É importante discutir com os governos estaduais, com os cientistas, né, com o INPA, com todos os segmentos, com a própria Embrapa, com todos os segmentos que tratam da questão da produção no país, de que forma pode-se fazer justiça e pode-se utilizar áreas na Amazônia para gerar desenvolvimento, recursos e progresso. Nós não queremos desmatar, nós queremos preservar a Amazônia, nós somos amazônidas, nós sabemos a riqueza que nós temos. Agora, a melhor forma de preservar a mata em pé é produzir riquezas alternativas que possam efetivamente dar ganho e dar sustento à população para exatamente não haver a depredação da mata, a derrubada de madeira, a venda ilegal, tudo isso que a gente quer evitar. Então, eu queria saudar as palavras de Vossa Excelência e também registrar a minha posição favorável à reabertura desse debate e dessa discussão. E, por fim, gostaria de registrar que, na data de ontem, nós tivemos aqui com o governador José de Anchieta vários encontros muito importantes para o futuro de Roraima. Pela manhã, nós tivemos com o ministro Márcio Zimmermann, atual ministro das Minas e Energia, já que o ministro Lobão está de licença, e discutimos a federalização da Companhia de Energia Elétrica de Roraima. Dentro de, no máximo, 15 dias, essa empresa, o acordo para a federalização da SER deverá ser assinado entre o governo do Estado e o governo federal. Da mesma forma, será assinado também o acordo para a federalização da empresa do Amapá. Então, as duas empresas que precisavam ter encaminhamento e solução, que é a SER de Roraima e a CEAP do Amapá, estão tendo encaminhamento positivo, inclusive com a posição decisiva da presidenta Dilma, que entende que tanto Roraima quanto o Amapá precisam desse aporte, desse apoio, dessa intervenção, dessa participação do governo federal para prestar um bom serviço à população e resolver os problemas de investimento. Então, nós tivemos com o ministro Márcio Zimmermann resolvendo essa questão, né, sobre com o acompanhamento direto da presidenta Dilma Rousseff, a quem eu quero agradecer de público aqui, em nome do governador, em nome da bancada de Roraima e em nome dos servidores da SE e em nome da população do Estado, que vai ganhar com essa ação do governo federal. Estivemos também com o ministro Fernando Bezerra, discutindo a implantação, né, a continuidade e a definição de recursos no PAC para o projeto de irrigação do Passarão, 1.000 hectares de irrigação que será continuado em Boa Vista, o único projeto de irrigação do norte do Brasil, e, portanto, o ministro Fernando Bezerra foi parceiro, aportou recursos, enquadrou no PAC junto com a ministra Miriam Belchior, junto com o Ministério do Planejamento, e nós teremos a licitação e a continuidade em 2013 dessa obra que é importante para produzir alimentos no nosso Estado. Então, com o ministro Fernando Bezerra, nós tratamos do projeto de recursos de 41 milhões de reais para o projeto de irrigação do Passarão, que será dado continuidade. E à tarde também estivemos com a ministra Isabela Teixeira, exatamente tratando da questão do licenciamento
para a construção dos acostamentos da BR-174, que está em obras. O governo federal está investindo recursos na recuperação da BR-174. Havia um problema no licenciamento e na autorização entre o DENIT e o IBAMA das obras de acostamento por conta de um passivo ambiental que existe do DENIT para com o IBAMA. Isso estava fazendo com que as obras pudessem ser paralisadas e a presidenta Dilma e a ministra Isabela Teixeira prontamente construíram uma solução, determinaram uma solução e está pactuado para que na próxima semana o IBAMA e o DENIT assinem um termo de ajustamento de conduta e um termo de compromisso, ajustando esse trabalho da pactuação, da solução do passivo ambiental, para que a obra possa ser continuada. Portanto, ontem nós tivemos 3 grandes encaminhamentos de questões aqui, acompanhando o governador Zé Anchieta, que foi exatamente a questão da federalização da SE, a questão da construção da BR-174, do acostamento e o encaminhamento da obra do Passarão de irrigação, que é uma obra muito importante. Então, foi um dia promissor, um dia importante para o nosso Estado, e eu queria, de público aqui, agradecer aos ministros e ao governo federal o apoio ao Estado de Roraima. Eram essas colocações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, senhor presidente.